Política do Dia no ar, já acolhendo com muito carinho, com muito respeito e zelo por esta lei da comunicação mundial. Edna Maciel, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos vocês, boa tarde meus colegas e a você que está nos assistindo. Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo também, boa tarde. Obrigado, boa tarde Lívio, Edna, João, telespectadores, satisfação estar aqui. Meu caro amigo João Magalhães, boa tarde, aquele abraço para você mesmo distante, seja bem-vindo. Olá, Lívio, boa tarde para você, Eliezer, Edna, boa tarde a todos os telespectadores da Audio TV. Vamos ao nosso primeiro assunto do dia, porque o Democratas conta com o nome tradicional da política piauiense para disputar o governo do estado em 2022. Vamos saber quem é? No ar. O partido pode ter candidatos próprios a governador, vice ou senador aqui no estado? O partido tem essa perspectiva. O objetivo nosso é candidatura própria para cargos majoritários, especialmente para o governo do estado, porque nós temos as nossas definições, as nossas bandeiras e nós precisamos defendê-la. É como aquela história que sempre fazem a comparação, né? Time que não joga não tem torcida, partido que não disputa eleição não arrebanha votos. E a gente só pode crescer se for disputando eleições. O partido ainda tem nomes tradicionais, bem conhecidos na política piauiense, como do ex-prefeito de Teresina, deputado Heráclito Fortes, do ex-governador Monsanto, que é hoje prefeito de Parnaíba. Eles ainda têm essa liberdade para disputarem pelo partido cargos eletivos? Certamente, ambos os dois serão candidatos ao que quiserem. Nós acolhemos o novo sem desprezar a tradição, sem desprezar a história. Na verdade, nós somos um partido conservador. O prefeito de Parnaíba, Monsanto, tem sido um expoente do bloco de oposição ao governo do estado, tem, de fato, um alinhamento muito próximo e claro com o presidente da República, Jair Bolsonaro. É um nome que o partido pode colocar para disputar o Palácio de Karnak? Certamente, só depende dele. Nós não sabemos ainda se existe a disposição do prefeito Monsanto de deixar a administração da cidade de Parnaíba. Ele, na primeira gestão, foi extremamente competente, foi extremamente bem avaliado, tanto que ganhou de forma esmagadora a eleição. A gente não tem essa conversa não foi tida ainda com ele, de saber se ele tem essa pretensão, mas se ele quiser, o partido estará aberto para que ele possa, sim, ser o nosso candidato. Seria uma grande honra. E, atualmente, como tem sido esse diálogo, a ligação ou não do DEM com a gestão da Prefeitura da capital? Na verdade, o partido não declarou apoio ao doutor Pessoa. Nós mantivemos o apoio do primeiro turno do candidato Kleber Montezuma. Alguns membros, poucos membros que declararam apoio, mas o partido, inclusive os vereadores permaneceram, os vereadores que foram eleitos permaneceram no apoio à candidatura do professor Kleber Montezuma. Mas com relação ao relacionamento com o prefeito, é natural que a gente dê esse espaço de tempo, de pelo menos 100 dias, para que ele possa organizar a sua administração, para que ele possa trabalhar a máquina administrativa, reformando, inclusive, como ele fez, adequando essa máquina da forma que ele acha conveniente para a sua administração, e cabe a nós apoiar isso para que não se caia numa oposição por oposição, para não ser uma coisa sistemática. A declaração de apoio vai estar condicionada à indicação de cargos no Executivo? Olha, naturalmente, quando você dá um apoio, você quer participar e precisa. A política é assim. Você não tem você não vai dar o apoio sem ter
a sua parcela de responsabilidade, é preciso que você tenha a sua parcela de responsabilidade. Então, isso não é uma coisa automática, né? Mas é uma coisa lógica, você apoiar e participar da gestão. Eliezer Rodrigues, eu começo com você. No caso, então, essa última fala de Rony Lustosa é bastante emblemática porque nós não somos acostumados com tanta maturidade política de se realmente assumir que os acordos são feitos, é claro, alguém cede alguma coisa e recebe outra coisa em troca. Então, esta maturidade política, eu gostaria de dizer realmente, entender esse caso, essa fala de Rony Lustosa, como maturidade política, de entender que os acordos existem, são feitos às claras entre os meios que fecham esse acordo, então, seria natural. Se o Democratas, de certa forma, se unir a Dr. Pessoa, esperar algo em troca. Esse sempre é um dos principais objetivos dos partidos políticos, ocupar os órgãos públicos. Há alguns especialistas que criticam a burocratização do Estado para se criar órgãos com o objetivo de acomodar os aliados políticos. E realmente consideram uma sensatez muito grande também quando o presidente do Democratas, Rony Lustosa, confessa que todos os partidos, lideranças e agentes políticos desejam cargos públicos. Por que, Lívio Galeno? Por um motivo simples. Só se mantém um grupo político ativo quando você tem uma base, uma estrutura para realmente sustentar essas pessoas. Essas pessoas precisam de emprego, essas pessoas precisam de suas fontes, visibilidade para se dedicar à política. Então isso acontece. O que não é comum, de fato, é os políticos serem tão diretos, tão realistas em dizer que querem cargos. Mas se observarmos sistematicamente, eles são sim sempre atraídos e muitas vezes firmados em um determinado grupo por conta dos cargos. Edna Maciel, é a regra do jogo. Nós não estamos apoiando nada, realmente é importante deixarmos claro à nossa sociedade que nos acompanha neste exato momento. Estamos falando apenas desta honestidade apresentada por um ente político piauiense que realmente nós não encontramos isso com muita facilidade. Estou me aproximando, mas é uma questão ideológica. Não. Se aproximar, não é que seria condicionante, mas seria natural aguardar um espaço na gestão pública de Teresina para o Democratas. Como é que você avalia esta questão de um político piauiense realmente sendo honesto, mostrando como funciona o jogo? Há de se fazer uma exclamação, de ficar perplexos, porque a gente sabe que isso acontece, mas nunca é escancarado e nem tampouco um político fala tão diretamente, né? Mas a gente sabe que existe esse olhar, né? Nas parcerias, os aliados dos partidos, nas conversações, sempre há um entendimento, vamos dizer assim, há uma negociação nesse sentido de cargos e, como foi pontuado aí por um de vocês, às vezes é criado uma secretaria, uma subsecretaria, um órgão do governo criado para que se acomode aquela pessoa. Então, a gente sabe que na política há essa troca, há esse jogo de interesses, mas o que mais deixa a gente perplexo, né, curioso, ouvir alguém falar assim tão diretamente. Mas a gente sabe que esses são os caminhos, um dos caminhos da política. João Magalhães, o Democratas já considerando, no caso, a possibilidade de lançar na disputa pelo Palácio de Karnak, Monsanto, como é que você avalia essa possibilidade? Olha, Lívio, essa possibilidade eu vejo como bastante remota, principalmente porque esse nome do Democrata seria, obviamente, do prefeito de Parnaíba, Monsanto, mas o prefeito Monsanto tem deixado muito claro um certo alinhamento com o senador Ciro Nogueira. Vou lembrar que Ciro Nogueira, do Progressistas, tem articulado toda a oposição no Estado e diz que deve ser o candidato da oposição ao governo do Piauí. Caso não seja ele, pode ser um outro quadro do Progressistas. Neste sentido, acredito que o DEM pode vir a formar grupo, né, com progressistas e outros partidos de oposição, mas vejo com poucas chances essa possibilidade do DEM sair com candidato ao governo e principalmente sendo o prefeito de Parnaíba, Monsanto, porque ele também vai estar na metade do segundo mandato. Obviamente que daqui para lá muita coisa ainda vai rolar, mas ele precisaria renunciar aí no mês de março, no início do mês de abril do ano que vem, abrir mão de todo
uma estrutura, né, de governo. Afinal de contas, a prefeitura obviamente ficaria no vice, nas mãos do seu vice-prefeito, mas a gente sabe que nunca é a mesma coisa. Então, acredito que o DEM vai sim continuar na trincheira da oposição ao governo estadual, mas com chances remotas realmente de lançar um candidato ao governo do estado, principalmente porque esse nome do prefeito de Parnaíba, Monsanto, é alinhado e, vamos dizer assim, compõe esse grupo político organizado e liderado pelo senador Ciro Nogueira. Elias Rodrigues, achei muito interessante a análise feita por Rony Lustosa de que realmente time que não joga não tem torcida. Partido político que não disputa eleição não é lembrado e morre. Exatamente, é um espaço importante para os debates, para ser visto. Eu associei esta interpretação, por exemplo, ao Partido da Causa Operária, que a cada eleição lança nomes como o da professora Lourdes Mello. E ela mesma diz que não se importa com quantidade de votos, se realmente foi uma candidata competitiva ou não. Ela sempre deixa claro, eu quero participar do debate, ser visto, pregar as minhas ideias. Então isso vale sim, é uma estratégia. Como o eleitor, como a população vai conhecer determinado candidato, determinado partido, determinado grupo, se esse grupo não expressa publicamente as suas intenções, o seu projeto, a sua ideia de sociedade. Então, candidatos, muitas vezes, por mais que não tenham uma perspectiva de vencer a eleição, lançam seus nomes para se manterem neste palco de visibilidade. Achei interessante também que Rony Lustosa resgatou um outro nome do Democratas que, de certa forma, está um pouco inativo na política piauiense, é Heráclito Forte. Pouco se ouve falar deste nome que já realmente fez história na política piauiense. Edna Maciel, realmente ele está um pouco deixado de lado, foi garantido por Rony Lustosa que ele pode disputar o cargo que quiser, mas é importante reativar esses quadros tradicionais do partido para que o partido não caia em esquecimento. Edna. Temos que ver aí com a população e com quem vota e com quem acompanhou a história desses nomes, né? Realmente são políticos tradicionais. Heráclito Fortes, nós acompanhamos aí a história desse político há muitos anos, né? E é um nome, mas realmente está esquecido. É um nome que a gente não está vendo falar, né? Não está ouvindo, não está acompanhando. E eu creio que a população, eu creio que o eleitor, que sempre nos ouve nossos comentários, está acompanhando, ele é que vai dizer se esses nomes são nomes realmente viáveis. Agora, se o partido está querendo reerguer esses nomes, vai ter que investir, né? Tem que mostrar mais e resgatar a história desses nomes como o do Heráclito Forte e como o do Monsanto aí. Para Monsanto a gente ainda está sempre vendo, né? E ouvindo falar dele, está na mídia, está na gestão. Mas um nome como o Heráclito Fortes é um nome que a gente sabe, ficou na cabeça de todo mundo, sabe da história, mas nós temos mesmo que ver o que o povo vai falar desses nomes aí. Falando sobre a movimentação partidária para se evitar um esquecimento ou a extinção de um partido aqui em Teresina, nós conversamos com o vereador Bruno Vilarinho, que comenta a possibilidade de um esvaziamento do PTB aqui no estado do Piauí. Acompanhe o que ele disse sobre o assunto. Nós vamos sim esperar uma decisão do senador João Sé, vamos esperar uma decisão dos nossos deputados estaduais, que é quem vão participar do pleito no ano que vem, mas eu, como vereador do PTB, vou continuar firme no PTB, vou tentar fazer um PTB coerente, um PTB decente, um PTB organizado a nível de município, para que no ano de 2024 a gente possa ter um PTB mais forte na cidade de Teresina. Não acredita que o partido pode se enfraquecer, perder nomes importantes? Com certeza, se o partido tiver a perca de 2 deputados estaduais, da deputada Janaína, do deputado Nerinho e do nosso grande líder, que é o senador João Sente, é uma grande perda para o PTB. O PTB que já foi um partido no estado do Piauí, que chegou a ter 4 vereadores na capital de Teresina, chegou a ter um senador da República, chegou a ter 2 deputados federais e 5 deputados estaduais. Então era um partido grande, um partido que chegou a ter 100 prefeitos no estado do Piauí. E hoje é um partido que estava numa crescência, mas por conta de uma resolução nacional, pode se tornar prejudicado no estado do Piauí. Mas nós vamos sim procurar conversar com os integrantes do partido para que a gente mantenha esse PTB firme, tanto em Teresina como no estado do Piauí. Eliezer Rodrigues, realmente uma tentativa de se reavivar o PTB, porque realmente o partido tem essa tendência de se esvaziar, de ser extinto. E, é claro, convites já foram feitos ao ex-senador João Vicente Claudino, convites tentadores. Eliezer? E pelo menos a conversa, depois do convite, ele teve
com o presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira. Isso realmente sinaliza que João Vicente Claudino, maior expoente do PTB no Piauí, está inclinado a sair da sigla, assim como o deputado Nerinho, deputada Janaína Marques, que hoje tem cargos no Executivo. Lembrar que isso é resultado de uma resolução do Diretório Nacional que proibiu alianças, conchavos, proximidades com partidos da ideologia de esquerda. É uma resolução muito restrita e de cima para baixo, desconsiderando as peculiaridades regionais, o contexto de cada estado. Então, aqui no Piauí, o efeito tem sido muito negativo para o PTB, que está realmente em fase de declínio. Edna, é interessante observarmos o histórico que foi construído pelo vereador Bruno Vilarinho, dizendo da importância do partido PTB em uma história recente aqui no estado do Piauí como um todo. Você observar que o partido vinha com toda aquela força, toda aquela construção em todos os âmbitos, da capital do estado, pelo interior, âmbito estadual, âmbito federal, e realmente de uma hora para outra se ver totalmente esvaziado, é um risco que uma sigla com a história do PTB não pode correr. E me permita falar à vontade, que eu acho que não é assim do nada não, viu? Vamos ter que observar o que acontece para que uma sigla perca força, né? O que acontece para que um partido não se levante ou não se ouça mais falar nos feitos daquele partido. Há que se ver e há que se analisar o que houve para que o partido deixasse de ter, não a importância, né, mas a visibilidade e a divulgação que tinha antes. E aí, como a gente vinha falando ainda há pouco dos bastidores, não aconteceu só com o PTB, né? Tem muito partido que já foi considerado grande e que talvez por certas atitudes ou por não ter se firmado em certas ideologias, por falta de militância também, o partido acaba caindo no esquecimento ou perdendo a sua força. João Magalhães, como é que você avalia essa possibilidade de um esvaziamento do PTB no estado do Piauí? Quase certo? Olha, é quase certo sim, Lívio. Primeiro, porque realmente há essa resolução do Diretório Nacional que proíbe o partido de se alinhar a partidos que estão ali à esquerda do espectro político. Então, aqui no Piauí, obviamente, que o partido teria que sair da base aliada do governo do estado, automaticamente perderia a grande quantidade de filiados que ainda possui. Outra questão que eu acho que aprofunda um pouco essa discussão que a Edna tratou, é a questão da perspectiva de poder. Ora, o PTB já chegou a ter aqui no Piauí cerca de 60 prefeitos, 6 deputados estaduais e 2 deputados federais na mesma época. Mas, à medida em que outros grupos políticos foram se fortalecendo, que outros líderes políticos foram assumindo a frente, vamos dizer assim, da política e da articulação da política estadual, esses líderes municipais foram saindo, os prefeitos foram abandonando o partido, procurando outros líderes, no caso, o PSB se fortaleceu muito no passado mais recente, depois caiu em declínio. Hoje, obviamente, tem o Partido dos Trabalhadores, o Progressistas e o PSD e o MDB, com uma grande quantidade de prefeitos, mas, sem dúvida nenhuma, a falta de perspectiva de poder que hoje o PTB possui, sem dúvida nenhuma, contribui para esse esvaziamento da sigla. Afinal de contas, o partido não trata de uma candidatura majoritária ao governo do estado. O partido que já teve 6 deputados estaduais, hoje tem apenas 2, que é um número bem reduzido, se a gente for ver que outros partidos têm 4 ou 5, como é o caso do Progressistas, do PT, do MDB, enfim, sem dúvida nenhuma, o distanciamento do PTB da perspectiva real de poder influenciou muito no esvaziamento que o partido está passando e deve aprofundar-se ainda mais na medida em que ele for realmente impedido de se aliar com o Partido dos Trabalhadores aqui no Piauí. João, deixa eu te perguntar uma coisa, também quero estender essa mesma pergunta a Eliezer e Edna Maciel. Você acredita, João Magalhães, de que o PTB, de certa forma, se acomodou a ter como principal líder João Vicente Claudino? Depois que João Vicente decidiu não concorrer a uma reeleição ao Senado Federal, o partido praticamente acabou. João Vicente saiu, João Vicente voltou. Na fala de Bruno Vilarinho, nós acompanhamos realmente ele avaliar de que o partido ainda de certa forma, se apoia muito na figura de João Vicente Claudino. Quer dizer, então, que o partido sempre esteve ligado aqui no estado do Piauí à imagem do ex-senador? O partido se acomodou na imagem do ex-senador João Vicente Claudino, João Magalhães?
Eu diria que, além de ter se acomodado, o partido não foi buscar novas lideranças. O PTB, em 2012, por exemplo, ficou no comando da Prefeitura de Teresina, na gestão lá do prefeito Elmano Ferri, de 2010 a 2012. Essa época tinha dezenas de prefeitos no interior, muitos deputados estaduais, 2 deputados federais. O senador João Vicente Claudino realmente não concorreu à reeleição naquela época, foi substituído pelo senador Elmano Ferri, que, diga-se de passagem, não teve, vamos dizer, a articulação política necessária para fortalecer o partido. Houve realmente essas idas e vindas do senador, do empresário João Vicente Claudino no PTB, tudo isso, sem dúvida nenhuma, somado ao fato de outros líderes políticos terem avançado, vamos dizer assim, nos prefeitos filiados ao partido, tudo isso contribuiu para essa decadência do PTB aqui no Estado. Eu diria que, além do partido ter se acomodado, esperado demais pela articulação do senador João Vicente Claudino, o partido também não trabalhou a questão de novas lideranças. E aí, sem dúvida nenhuma, sem um fôlego novo e sem a perspectiva real do partido disputar prefeituras importantes, governo do Estado, cargos de deputados federais, enfim, tudo isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que o partido passasse a ter, hoje, pouquíssimos prefeitos e 2 deputados estaduais que devem sair do partido. Eliezer Rodrigues, a gente observa que realmente as pessoas tendem a ignorar a importância da história. Porque o que está acontecendo no PTB, de certa forma, eu quero fazer uma analogia com o que acontece no Ninho Tucano. O PSDB, por muito tempo, foi representado única e exclusivamente por Silvio Mendes e por Firmino Filho, os 2 maiores nomes, os 2 maiores expoentes aqui na política teresinense e piauiense como um todo. Lembrando, é claro, que o PSDB não tem muita influência pelo interior do estado do Piauí. Quando o PSDB viu Silvio Mendes deixar os seus quadros, passou por maus momentos e sempre ficou naquela tentativa de reatrair Silvio Mendes para o Ninho Tucano. Hoje nós observamos uma total instabilidade política no partido, mais uma vez, pela possibilidade da saída de Firmino Filho. Estamos diante de partidos que se escoram em apenas 1 ou 2 nomes e depois estão aí, correndo atrás do prejuízo sem observar a experiência deixada pela história, Eliezer. Verdade, a política é muito dinâmica, muda naturalmente de tempos em tempos, porque as demandas sociais também têm esta dinâmica de estar mudando e se refazendo, e os partidos políticos que sobrevivem são aqueles que se adaptam, são aqueles que correspondem às novas demandas sociais. E o que nós observamos no PTB historicamente é a incapacidade de encabeçar um projeto próprio. Veja, quando Elmano Ferri pelo PTB chegou à Prefeitura de Teresina, foi como vice do PSDB, que era um partido maior. João Vicente Claudino foi eleito senador da República em uma composição majoritária com o governador Wellington Dias, o Partido dos Trabalhadores, ou seja, um grupo político bem maior. Elmano Ferri também chega ao Senado da República em uma composição com o PT, com o Wellington Dias. Ou seja, é um partido que vem pegando carona, não encabeça, realmente não impulsiona o seu próprio grupo político, o seu próprio projeto perante a sociedade. Então, é o tipo de estratégia frágil que com o tempo se desgasta e perde o efeito. Muito bem. Próximo assunto, quero trazer aqui para o nosso comentário. A Câmara Municipal de Teresina aprovou um requerimento apresentado pelo suplente de vereador Joaquim Caldas, do MDB, que propõe um lockdown de 12 dias na capital do estado do Piauí. Entendo que o que motivou realmente o parlamentar a trazer essa proposta para o debate lá na Câmara e também as implicações políticas nessa fala, entrevista conduzida por Eliezer Rodrigues. Nós gostaríamos de tratar, vereador, do requerimento de sua autoria que foi aprovado pela Câmara Municipal, que pede à Prefeitura de Teresina que decrete um lockdown de 12 dias consecutivos aqui na cidade. Por que essa medida deveria ser adotada, na sua opinião? Teresina, não só Teresina, mas todo o Brasil chegou no colapso da pandemia, tá certo? Ninguém inventa a roda, tá certo? Hoje, por exemplo, eu estava pela madrugada lendo algumas situações dessas mundialmente, e a presidenta da Alemanha decretou lockdown até 18 de abril. Então, ser um país de primeiro mundo, país que tem um grande avanço de tecnologia, um país que tem uma situação financeira muito consolidada e toma uma atitude dessa.
Nós estamos no Nordeste, num estado, infelizmente, pobre, e que nunca foi preparado nem para a medicina do dia a dia. E estamos aí com 120 pessoas esperando um leito de UTI. Ou seja, são 120 pessoas com a sorte da morte. Então, cabe nós termos a prudência de cortar um ciclo desse vírus. O certo não seria 12 dias, o certo seria 14 dias. Tá certo? Mas a ideia era que eram os 12 mais os 3, 4 dias de Semana Santa. Então, a gente conseguiria chegar no patamar dos 15 dias. Então, tivemos uma audiência na Câmara de Vereadores na quinta-feira retrasada, com vários setores, a Brasel, que é a Confederação Brasileira de Bares e Restaurantes Similares. Tivemos o Sindicato dos Garçons e o setor hoteleiro e similares. Tivemos a Guarda Municipal, através do Coronel Nix. Tivemos o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Eulálio, também participando. Tivemos o Coronel Rodrigues, representando a Polícia Militar. Ou seja, tivemos uma reunião com vários setores que hoje estão bem atrelados à questão da pandemia. E ficou uma questão dentro da audiência, levantado pelo Vitor Bezerra, que é da Brasel e dono de 3 restaurantes aqui em Teresina, que só os restaurantes, só os bares estavam pagando o preço da pandemia. Que não adiantava fechar bares e restaurantes no final de semana, limitar os horários deles até 9 horas da noite, quando um cartório estava superlotado. Quando um hospital, como o Hospital de Santa Maria, você chega no ambulatório de consulta, tem mais de 100 pessoas aglomeradas esperando a vez de ser consultado. Quando você chega no banco, o banco está superlotado. Quando você chega na fila da lotérica, superlotado. Quando você chega na própria Ceasa, superlotado. Então, por que só uma categoria está pagando o preço? Por que os postos de gasolina? O que é que os postos de gasolina têm a ver ficar sábado e domingo fechado, se o atendimento é drive-thru? Edna Maciel, a proposta de 12 dias de lockdown aqui para a capital do estado do Piauí. Lembrando que nós estamos diante de uma proposta do governador Wellington Dias de tentar fechar o comércio não essencial por 10 dias. Como é que você avalia este assunto? Bom, como eu sempre tenho dito aqui e vou dar continuidade a esse pensamento, nós temos que nos basear na ciência, nós temos que nos basear em quem entende do assunto, é quem sabe o que a pandemia está causando, pode nos causar, são os pesquisadores, e é nessa nossa realidade de falta de vacinas, de falta de insumos, de falta de quantidade ideal, melhor dizendo, porque nós estamos vacinando, né? Mas não estamos vacinando na velocidade que precisamos e estamos aí com medo, inclusive no nosso estado, de falta de oxigênio. Então, toda medida que for tomada, baseada na ciência, baseada nos pesquisadores, baseado nos especialistas, eu acho que ela deve ser avaliada, sim, como positiva. E como eu tenho dito aqui, 12, 14, 15 dias, uma semana, se é a orientação e se esse número, como nós estamos sempre avaliando aqui, vendo, seguido de fechamento, de lockdown sério, né, lockdown certo, se ele vem dando resultado em outros países, em outros lugares, e a gente tem divulgado massivamente, os meios de comunicação, os comunicadores estão divulgando, e a maioria divulga o que a ciência e o que os especialistas no assunto falam. Então, eu creio que 12 dias
ou 14 dias, as medidas restritivas devem ser tomadas e respeitadas para o bem coletivo, para o bem mundial. Nós estamos realmente vivendo um momento seríssimo, nós estamos já no topo, muito assustada, ouvindo o presidente da Fundação Municipal de Saúde falar em alguns hospitais em que nós já temos dias apenas de reserva de oxigênio. Então, é para parar para pensar e tomar decisão. É hora de tomada de decisão. É verdade. Para encerrar o nosso quadro de hoje, o PSL já definiu o nome que deve substituir, na realidade, assumir a presidência da comissão provisória aqui de Teresina do partido. É o nome de Pablo Renan, que disputou uma vaga na Câmara Municipal de Teresina nas eleições de 2020. Ele foi escalado para assumir essa missão. Devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus, o partido ainda não definiu a data em que Pablo vai ser efetivado como presidente da comissão, que antes era comandada pelo médico Daniel França. É importante lembrarmos que, por determinação do PSL Nacional, Daniel França não teve seu mandato prorrogado. Com isso, a sigla buscou uma alternativa que estivesse mais engajada nos planos da legenda para o ano de 2022. A meta principal, de olho nas próximas eleições, é a disputa proporcional em que o partido pretende conquistar uma vaga na Câmara Federal, além de eleger 2 deputados para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Eliezer Rodrigues, como é que você avalia esta informação? Lívio, não conheço pessoalmente, confesso aqui, este nome que foi colocado para a presidência municipal do PSL. O que posso afirmar com certeza é que uma das principais formas de se medir o peso político de alguma liderança é a votação que ela recebe em um determinado pleito. Quem recebe voto tem um aval mais preciso que a democracia pode oferecer, que é a aceitação popular comprovada nas urnas. Então o PSL tem quadros de maior expressão. O vereador Luiz André é o presidente estadual, mas temos também como titular na Câmara Municipal de Teresina a vereadora Terezinha Medeiros, tem o suplente de vereador Zé Filho, que foi secretário de Juventude do ex-prefeito Firmino Filho, muito bem votado na eleição do ano passado. Temos Rubenita Lessa, advogada, expressão alinhada ao presidente Jair Bolsonaro, talvez pessoalmente a personalidade que mais tem ligação com o presidente Jair Bolsonaro aqui na nossa cidade, carrega as suas bandeiras, teve uma votação bastante expressiva para a vereadora da cidade de Teresina. Então, geralmente, nomes com esse capital político dentro dos partidos é que são selecionados para presidir a sigla. Precisamos ouvir por que este nome aqui, sem nenhuma rejeição, por que ele foi escolhido para, no momento, estar presidindo interinamente um partido que vinha tendo a sua expressão aumentada aqui no estado do Piauí. Edna Maciel, você avalia como um risco adotar o nome de uma pessoa, como foi dita por Eliezer Rodrigues, sem uma tamanha expressão política como o de Pablo Renan, em um contexto em que o PSL, de certa forma, estava muito ancorado na imagem do presidente Jair Bolsonaro, que não é mais do partido há um bom tempo? Talvez estejam querendo até mudar de estratégia, né? Não sei. Também não conheço o perfil do Pablo Renan para falar que nem contra nem a favor do nome dele, tá? Agora, analisando a situação, eu acho que pode ser, sim, uma faca de 2 gumes. Pode ser perigoso, sim. Ou pode ser uma estratégia para que esse nome se firme ou levante uma outra bandeira, porque o nome ligado ao partido, um nome ligado diretamente ao presidente, o atual presidente da República, já deu também sinais de que não está muito em consonância, não. Inclusive, outro dia aí com abaixo-assinado para que o presidente não voltasse ao partido, não voltasse a se filiar ao partido. Então, nós temos que observar bem o porquê aí da indicação desse nome, porque mesmo interinamente, mas deve ter um motivo. João Magalhães, para terminar, como é que você avalia essa indicação do PSL? Olha, se a indicação partiu diretamente da presidência nacional da sigla, sem dúvida nenhuma, tem quem o apadrinhe, o novo dirigente municipal do PSL, provavelmente com um certo alinhamento ao diretório regional do partido aqui no Piauí. O PSL nacional, é bom dizer, realmente foi o partido pelo qual Jair Bolsonaro disputou a presidência da República, houve desentendimentos, houve até uma certa aproximação, mas ainda hoje o clima não é dos melhores. O ex-dirigente municipal da sigla, doutor
Daniel França, é bom lembrar que também tem uma ligação política nacional com a deputada federal, Joyce Hasselmann. Portanto, para ocorrer essa mudança, e vindo diretamente do Diretório Nacional, sem dúvida nenhuma, tem um político piauiense que apadrinhe essa nova mudança. Então, aguardar para ver qual realmente é a estratégia do partido. O certo é que a sigla tem que correr contra o tempo, afinal de contas, o PSL é uma sigla que possui um grande valor relacionado ao fundo eleitoral, ao fundo partidário. Então, é um espaço, sem dúvida nenhuma, muito bem buscado, disputado por vários líderes aqui no Piauí que estão aí nesse campo ideológico, né, da direita. Vamos ver no que vai dar. João, Eliezer, Edna, muito obrigado a vocês três. Nós estamos encerrando por hoje o nosso quadro Política do Dia. Boa tarde. Até mais.